gente conseguiu encontrar para fazer essa gravação, né? Pois é, mesmo que digitalmente, né? Com certeza, mas agora de um tempo para cá eu tô fazendo esse sistema e eu falei, é o jeito de eu pegar a Leca, porque eu sei que você já recomeçou a trabalhar a todo vapor. Já, Verdade? graças a Deus. Assim, não tá ainda naquela velocidade de antes, não, mas já deu pra voltar um bocado, já tá bom. Pois é, Leca, eu gostaria que você se apresentasse pra gente poder começar. Vamos lá. Claro, eu sou Leca Novo, fotógrafa, fotografo já há mais de 10 anos, atuo hoje mais na área da moda, mas faço muitos eventos e pessoas no geral também. E também tenho um lado meu que é o Dicas da Leca Novo, onde eu dou várias dicas de fotografia com celular pelo Instagram mesmo. Ah, muito legal. Olha, gente, a Leca é super querida. Eu falo que eu não tenho nora, mas eu fico namorando as noras das minhas amigas. E é o caso, né? A Leca é uma pessoa assim que eu não encontro sempre com ela, mas eu tenho notícia todo dia, viu, Leca? Você pode saber. Sabe de tudo? Eu tô em constante contato com a Meire, então assim, você e a Gabi são referências para mim de nora, né? E eu queria saber, né, nós estamos aí visitando a sua casa hoje, mas eu queria saber como é que funciona uma casa para quem tá com rodinha no pé e que uma linha de rodinha do lado e cada dia tá num lugar e que a vida, o momento é esse para você e que você tem que explorar desse jeito. O que significa a casa para você nesse contexto? É curioso você perguntar isso, porque realmente, assim, a minha casa é meu lar, sim, é onde meu travesseiro maciozinho, né, minha cama, onde a gente tem aquele abraço da casa mesmo, né, do lar. Só que realmente eu sou essa pessoa que só vem em casa para dormir, basicamente. Então, assim, agora com essa história de pandemia, que a gente tá ficando mais em casa e tá usando mais da casa. Mas uma coisa, assim, tanto eu quanto o Ju, né, meu marido, nós passamos o dia inteiro ou fotografando na rua ou no estúdio, trabalhando de lá, né? Então acaba que a gente fica lá o dia inteiro e só vem pra casa à noite. A gente não tem esse hábito de viver a casa, mais no fim de semana. E aí tem uma coisa curiosa que, assim, eu e o Ju casamos em 2016 e só no início desse ano, no final do ano passado, que a gente comprou o fogão. Ah, que ótimo! Não sabia dessa, não. E assim, na verdade, a minha casa é o seguinte, aqui, né, onde eu moro, é um apartamento de 3 quartos, é grande, né, até mesmo só pra mim e pro Ju. Sim, eu vi as fotos, achei grande. E foi meu primeiro apartamento, assim, quando eu saí de casa. E eu morei aqui antes de casar com o Ju. Então, 1 ano e meio antes de eu casar com o Ju, eu dividi apartamento com um amigão meu, que é o Alvin. Então, a gente dividiu o apartamento um tempo e tinha o fogão aqui do Alvin. Só que quando o Alvin mudou, ele levou o fogão embora, que era dele. E a casa ficou sem fogão. E eu e o Ju fomos só enrolando. E assim, no casamento acabou que a gente ganhou vários utensílios e uma coisa que a gente ganhou foi aquela panela elétrica. Então a gente tem tinha até então panela elétrica, grill, air fryer, micro-ondas. Então a gente fazia de tudo usando esses apetrechos. E como a gente nunca foi de parar para cozinhar e usar muitas bocas, a gente ficou enrolando. Mas agora a gente tem um fogão que, na verdade, é um cooktop daqueles lisinhos, assim, elétricos, de 2 bocas só e, assim, super atende pra gente. Já resolve super. Ah, muito legal. Hoje, com essa pandemia, a gente realmente teve que refletir um pouco sobre os usos, né? Inclusive, eu que sou da área de decoração, tô vendo que as demandas aumentaram, porque as pessoas estão percebendo o que elas precisam a mais na casa, né? O que não tá legal, o que pode melhorar. Então, assim, esse fogão seu entrou nessa aí, né? Vocês perceberam que o fogão era essencial. Mas com esse tanto de eletrodomésticos também, hoje dá para fazer muita coisa, né? Sem muita sujeira, né? Porque são todas coisas fechadas. Então isso também é interessante, né, Leca? Porque limpar não é assim. Não, mas super atende, super dá pra gente. A gente já consegue fazer vários pratos interessantes usando poucos apetrechos.
Pois é. Outra coisa muito interessante também, Leca, que eu vi que você faz eventualmente são os acompanhamentos das viagens com grupos de viagem, né? Isso também é muito bacana, né? Isso é muito legal. Eu já tive a oportunidade de conhecer vários países com esses projetos. Então, acontece muito de alguns grupos de viagens, principalmente empresariais, né? Às vezes a empresa está organizando uma viagem para fora para premiar alguns vendedores ou alguma coisa do tipo, e aí eles sempre precisam do registro, por ser um grupo grande, uma coisa bem marcante na história da empresa, então eles me contratam e eu acompanho nessas viagens. É o que eu chamo dos projetos especiais, né? Faço muitos projetos, inclusive com a Cris Begione, né? Agência, né? É a agência que é incrível daqui de Belo Horizonte, também atende o Brasil inteiro. Então, a gente sempre tá clicando coisas especiais aí pelo mundo. Ô Leca, outra coisa, nessas viagens, quando você vai assim, você fica full time por conta das pessoas? Full time por conta das pessoas. Essas viagens são bem intensas e eu falo assim, eu acordo fotografando e durmo fotografando. É uma delícia viajar, mas a gente fica bastante envolvido mesmo com o projeto. Eu te falo que assim, alguns países que a gente foi quase não deu tempo de pisar na rua para conhecer, assim, de falar que a gente teve de 4 horas, foi o máximo que a gente conseguiu dar uma micro fugida e passeada para, sabe, pisar na rua, olhar para padaria. Eu adoro entrar em supermercado para olhar, tipo, como que é o molho de tomate do lugar, assim. Sim, o consumo de cada um. Eu acho que o supermercado dá para você fazer uma fotografia do país, né? Porque você vê as diferenciações e realmente tem muita informação bacana. E dentro desses projetos especiais, até para mim conhecer, tem uma outra coisa, outras coisas que você faz que a gente desconhece, assim, que são... o que eu faço bastante são editoriais de fotografia de moda no geral, então desde editorial, campanha, lookbook, quanto uma história mais lifestyle, que são aquelas fotos mais para Instagram também. Faço muitas personalidades, assim, hoje em dia, muitas influenciadoras digitais, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, e faço muitas viagens também. E tenho uma empresa de fotografia de casamento, que chama O Novo Dia, que a gente também... É uma coisa que eu não divulgo tanto no meu Instagram pessoal, para não ficar misturando as coisas, mas a gente também viaja bastante pelo Brasil mesmo para fazer uns casamentos. Gente, só para pontuar aqui, o Juliano também é fotógrafo, tá? O marido da Leca. É fotógrafo especializado em produto, né, Leca? O Ju, ele nasceu no produto, né, e na publicidade. Hoje ele já atua em outras áreas, faz muita arquitetura e, querendo ou não, migrou também bastante para... a empresa de casamento, ele é meu sócio, então ele também migrou um pouco para essa área. E hoje o que ele mais faz, na verdade, é vídeo, né? Foi uma coisa que meio que aconteceu na vida dele, assim. Então hoje o que ele quase mais faz migrou para essa área de vídeo, né? Muito legal. Leca, mas então assim, a casa é realmente uma casa que é o aconchego, que é o lar que você chamou. Mas é assim, nesse momento é uma casa en passant, né? Porque você tá nela de vez em quando, né? Mas não deixa de te representar e não deixa de mostrar aí todo o seu jeito, o seu gosto. Eu observei também que nas paredes você também focou muito nas coisas pretas e brancas. Achei interessante isso. Você tem o colorido na mesa, mas assim, nos quadros você não tem colorido. Então, realmente a gente tem menos cor nos quadros, mas eu te falo que aconteceu mais por acaso, assim. É mesmo? Porque parece que tá providencial. Não, acho que a gente até tem umas coisas um pouco mais coloridas, mas acabaram indo pro estúdio, né? Como boa parte das nossas coisas estão no estúdio, estão lá com a gente no dia a dia. Então as coisas mais coloridonas, coincidentemente, foram lá pro estúdio. A minha casa, assim, ela não foi planejada, né? É aquela primeira casa mesmo. Inclusive, como eu mudei antes de casar e comecei a montar uma casa para morar, e querendo ou não, é aquela primeira casa que você vai comprando uma coisa aqui, uma coisa ali e vai fazendo combinar, né? Então, meio que essas combinações aconteceram, assim. Só a nossa mesa de jantar mesmo
que a gente saiu da curva, que a gente olhou e falou assim, eu vou comprar um vermelhão. Saiu da assim, curva, vamos comprar um vermelhão. E como você vai comprando aos poucos e não tem um projeto, eu falo assim, quando a gente sempre optou comprar coisas mais neutras. Básicas, claro. Pra conseguir combinar, porque quando você tem um projeto, né, você consegue combinar as cores de alguma forma. Então a gente ficou com medo também de comprar muita coisa colorida e não conseguir combinar depois. Não, mas isso é ótimo. E eu acho que tá super harmônico. Não tá parecendo que não tem um projeto, não. Eu acho que tá super dentro de um contexto. Agora, achei interessante isso, porque geralmente nos quadros a gente vê cor. E aí nem nos quadros, nem no quarto, né? No quarto também são todos preto e brancos, não são? São com um tomzinho de nude, assim, mas foi bem por acaso mesmo. Até mesmo como esse nosso primeiro apartamento não é um apartamento que a gente vai ficar pra sempre, né? Então a gente optou por coisas que a gente conseguisse mover. Então com certeza na próxima casa, assim, quando a gente mudar, a gente vai conseguir pegar coisas maiores e mais chamativas pra mesclar com o que a gente tem. A parede dos corações é que tem um pouquinho de cor, né? Na verdade, assim, a gente tem na sala um quadro até do Thales, que é vermelho com branco. Aqui na sala, na mesa de jantar, do lado oposto, o quadro tem uma faixa amarela bem forte. No quarto, onde é o quarto de visitas, tem uns quadros vermelhos e amarelo. Até que tem umas cores pra gente, né, que é tão monocromático, acho que a gente tem bastante cor. É verdade. Uhum. Então, o Ju, meu marido, era a pessoa que puxou um pouquinho a Meire, assim, no lado mais... A gente brinca que eles são muito barrocos, que eles gostam de muita coisa, né? Uhum. Aquele tanto de coisa junto, assim, ao mesmo tempo. Então, se dependesse do Ju, nossa casa, ela ia ter decoração, assim, até no teto. Então... Que ótimo! Então, você pode ver que quando você vê o vídeo da sala... A gente tem uma estante grande, que é aquela estante da Micasa de nichos, né? Esqueci de chamar a atenção daquela estante. Aquela estante é super bacana. Eu não sei de quem que ela é, o designer, eu não sei. Mas sei que ela é uma coisa muito importante, assim, em termos de execução de mobiliário. Essa estante, ela era do quarto do Ju, né? Do quarto dele de solteiro. E aí a gente acha ela tão maravilhosa que a gente falou assim, não, vamos levar e vamos colocar ela na sala. Bem no centro, porque ela é muito bonita. Só que a questão dela é que tem muitos nichos, e quanto mais nicho, mais o Ju quer colocar coisa dentro, né? Então é ele entulhando coisa e eu tirando coisa pra ficar um pouquinho mais limpo, assim. Então tem esse móvel que a gente gosta muito, esse móvel da Micasa. O meu closet, ele é curioso porque... quando a gente mudou pra cá, eu já tinha a intenção de pegar um quarto e guardar as minhas coisas, montar um closet. Só que quando a gente fala de closet, a gente imagina aquela coisa completamente móveis planejados. E como é um apartamento que eu acho que a gente tá de passagem por ele, né? Claro. Eu não acredito que a gente vai ficar muitos anos, apesar de que eu já tô aqui, já tem 5, 6 anos que eu tô aqui já. Você fica um pouco receoso. Então, por exemplo, você estava até falando de cor. A gente sempre teve muita vontade de pintar paredes, de colocar arte, chamar uma pessoa para pintar uma parede em casa, ou colocar alguma arte bem extravagante. Mas como a gente fica o tempo inteiro sem saber, achando que vai mudar. Sem saber, então a gente fica com dó um pouco de mexer nas partes fixas, né? Sim. Da casa. Então, o meu closet, eu comecei Você não fez armário, né? Eu não fiz armário, eu não fiz coisas planejadas, porque eu não sei, né, pra onde eu vou daqui e como vai ser esse novo ambiente. Então, eu comprei vários móveis que eu conseguisse modulá-los futuramente. Então, por exemplo, eu tenho uma cômoda branca, eu tenho um nicho que acabou virando o meu nicho de acessórios, então eu tenho também essa herança da sogra, né, de ter muitos apetrechos, muitos colares, muitos brincos. Então eu consegui fazer um nicho ali com... dentro do nicho, uma porta que abre. Dentro desse nicho eu coloquei no fundo da parede um slat wall, né, que é que vem aqueles ganchinhos. Então quando você abre essa porta desse nicho,
tem ali aquele armáriozinho das bijuterias. Coloquei prateleiras brancas de formas em andares diferentes, que se eu mudar eu também posso reaproveitar. Uma arara móvel, que ela até na cor bronze, que eu também fica fácil de eu mexer. Uma sapateira branca. Então eu coloquei vários móveis brancos que eu pudesse modular posteriormente em outra casa que a gente for morar. Leca, isso é uma coisa muito interessante e isso não é uma coisa que a gente tem muita facilidade no Brasil, que é a bricolagem, que é essa montagem de coisas. A gente tem dificuldade disso aqui. Eu, quando fui montar a minha biblioteca aqui em casa, eu insisti em não fazer um móvel fixo, porque eu também sabia que eu ia ficar aqui um tempo, que depois ia mudar. Mas eu não consegui, para a demanda de livros que eu tinha, para a quantidade de livros, eu acabei tendo que fazer uma coisa fixa. E isso eu acho que hoje, porque não agrega valor ao imóvel. E a gente nunca sabe. Se você faz, por exemplo, se você tivesse com o apartamento todo montado e fosse mudar, fica aquilo tudo, você não leva nada, você chega lá no outro, tem que fazer tudo de novo. Então não é uma coisa prática, né? Eu acho que nem é prática e eu também tenho uma certa gastura de coisas que eu não posso mudar. Quando você coloca tudo fixo, você perde possibilidades de mudar depois. Também. Então eu fico brincando assim, eu casei tem 4 anos, a gente fez agora 4 anos de casado. E aí na época eu lembro que eu ganhei muitas louças brancas, que foi até eu queria louça branca. Agora eu tenho pânico das louças brancas, eu quero tudo de cerâmica. Então, por que eu vou querer uma coisa muito eterna assim também, sabe? Eu tenho horror quando as pessoas falam, isso dura pra sempre, porque eu acho que a gente é mutante, a gente a vida a casa tudo é mutante. Você não pode querer nada. Claro que tem coisas que você tem prazer em falar, isso aqui é uma herança, eu ganhei de fulano de tal, mas a gente muda todo dia. Então, assim, isso é muito importante, essa possibilidade de você alterar as coisas, né? Imóvel, hoje, nas casas planejadas, principalmente pelos maioria dos profissionais, eles não são móveis, né? Eles são fixos. A palavra móvel é que você pode tirar de um lugar e pôr no outro, né? Eu aqui no meu apartamento, eu fiz questão. Eu tenho 99% das minhas coisas são móveis realmente. Na hora que eu mudar, eu vou embora com muita coisa. Só que não teve jeito mesmo, porque é para esconder um feed de televisão, que é essa biblioteca que eu te falei. Isso aí não tem jeito, porque é um espaço muito definido e a gente com uma demanda muito grande. Mas isso aí é sucesso, muito legal. E eu acho que a gente ainda vai ter, ainda no futuro próximo, nós ainda vamos ter uma oferta desse tipo de mobiliário, porque é inteligente, né, Leca? Não, e é sensacional. Assim, quando eu falo de ter um móvel fixo que você não pode mudar depois, pode ser o mesmo móvel que você consegue trocar de lugar e fazer uma remontagem dele mesmo, né? Então imagina você ter realmente um quarto modular onde as coisas podem virar outras, né? E não tudo fixo. Ressignificar, né? E hoje também a gente tem as palavras aí, que são as palavras básicas, que é reuso, né? Que são as metas nossas daqui para frente, né? Nós temos que pensar em termos de reaproveitamento, não é essa coisa doida de consumo. A gente tem que... hoje você tem uma cômoda que você está guardando roupas, depois ela pode vir para a sala e ser um belo de um aparador e mil possibilidades. Inclusive a nossa cômoda aqui da sala de jantar, depois você vai ver aí nos vídeos, é uma toda de espelho. Ela era um móvel de mostruário de bijuteria do quarto rosa da Mary Design. Ele é lindo demais, aquele móvel. Pois é, um móvel. Agora ele é um aparador da nossa. Ele pode estar em qualquer lugar da casa, aquele móvel, né? Pode. Extremamente bem feito. Eu conheço esse móvel, ele é muito lindo. Leca, uma coisa que eu queria te perguntar é quando você compra alguma coisa de decoração, como é que é isso? Como é que vocês consomem esse tipo de objetos e quadros? Como é que você faz essas escolhas? Então, a gente gosta muito dessas feirinhas de antiguidades e até garage sale, assim, que as pessoas estão desfazendo das coisas. A gente ama esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando a gente fez uma viagem, inclusive para a Itália, tem uma feira lá em Turim que chama Balloon, que assim, é uma bagunça, que o povo faz uma trouxinha de lençol cheio das coisas, morreu a avó. Aí põe as coisas num lençol, faz uma trouxinha, chega lá, abre esse lençol,
para vender essas coisas e assim a gente sempre consegue fazer um garimpo e achar umas coisas super legais. A gente adora também, por exemplo, recentemente o Ju foi num ferro velho que tava fechando o galpão. E aí comprou um tanto eu falo que são as tralhas, né? Mas eu sei que tudo vira depois objetos super legais de decoração. A gente traz muita coisa de viagem também, assim, todo lugar que a gente vai, a gente traz. Então você vai ver até nos nossos vídeos aí, tem uma parede de corações que é do México, né? Então tem a gente as caveirinhas sempre na estante também que eu vi, mexicanas. A gente adora as caveirinhas mexicanas também. Então a gente gosta de viajar e trazer coisas de onde a gente vai. As Coca-Cola. O Ju colecionava essas Coca-Colas desde sempre. E coincidentemente eu também tinha umas garrafas de Coca-Cola na minha casa. E aí a gente juntou isso e foi pro quarto que é o escritório, né, da biblioteca, em cima daquele quadro. Aquele quadro, a gente tem um mapa mundi, né, enquadrado ali no escritório, que a gente coloca uma taxinha em todos os lugares que a gente já visitou junto. Só vale se for junto. Se for separado, não vale, não. Tem que voltar para ir junto. E esse quadro também a gente comprou, era num lugar de antiguidade, que era um quadro, inclusive, que era usado. A gente não sabe se é por uma mineradora ou, enfim, era alguma empresa muito grande do Brasil que trabalhava com comércio mundial e usava. Tanto é que se você olhar o mapa, ele está separado pelas regiões de comércio, né? Então, Mercosul, então você vai vendo que... que interessante. Então a gente... É bem antiguinho, assim, esse quadro, então é super legal. Então a gente gosta de coisas com história. Ou então a gente tenta comprar também de produtores novos, de pessoas jovens. Então, por exemplo, na quermesse a gente sempre tá comprando coisas de novos artistas, que eu acho que tem muito a ver com a gente. Os quadros também daqui de casa, então ou são de designers, a gente tem um quadro do Gabri, a gente tem muita coisa do Thales aqui, então você vê que são artistas mais jovens, né? E locais. Sim, Sim, outra coisa que eu queria te perguntar é aquele adorno maravilhoso que você tem, preto, enorme, peludo, vivo, que dá vida para essa casa. Pois é, conta um pouquinho do Dart pra nós. Como é que é a história dele? Ele deve estar dormindo por aqui. Dart tá dormindo. Mas, então, eu tenho um cachorro muito grande, e ele é muito grande mesmo. Ele é um vira-lata, porque ele é mistura, né? O pai dele é uma mistura de labrador com um dog alemão. Então, o Dart veio dessa mistura, então virou um labrador gigantesco. Que quando eu saio com ele na rua, as pessoas atravessam de medo, porque ele é realmente muito grande. Então, assim, ele é um cachorro magro e pesa 50 quilos. Mas ele mora aqui no apartamento e ele é super comportado, assim. Quando ele era novinho, ele era um terror, como todo filhote. Estabanado. Não, estabanado ele ainda é. Mas ele era um terror quando ele era novinho. Quando ele tá muito feliz, ele fica sacudindo o rabo. Então, a gente já sabe que, por exemplo, mesa de centro que é baixa ali na sala, não pode ter nada de quebrar, porque o rabo dele vai quebrar. Então, as coisas de quebrar tem que ficar fora da altura do rabo. Olha, muito obrigada, um beijo pra você, tudo de bom. Manda um beijo pro Ju, adorei, tá? Tá, queria agradecer o convite e quando tudo tiver já um pouquinho melhor, você vem aqui pessoalmente. Se Deus quiser. E você também tem muito tempo que não vem na minha casa, pode parecer. Mas agora a gente não tá podendo nem convidar, mas se Deus quiser, no futuro próximo, né? Um beijão, Leca. Tudo de bom, tá? Um beijo, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo.